Olá a todos, eu sou o professor Tiago. Nós vamos dar início à nossa disciplina de avaliação da aprendizagem ao contexto, história e perspectiva. A primeira vez nós vamos ver na primeira parte um pouco da história da avaliação da aprendizagem, né? Lá na antiguidade, a avaliação, o ensino era só uma maneira de transmitir o conteúdo, então já não existia avaliação em si, né? Já na Idade Média, o ensino ele passou a ser determinado pelas religiões, pelos dogmas, e também eles não tinham preocupação com a avaliação em si, né? Porque era um tipo de didática tradicional, né? E o professor falava e os alunos ouviam e tecnicamente todos tinham que aprender. Então eles não se preocupavam com a avaliação. Já na década de 90, né, desenvolveu-se a psicologia de Gestalt, pela década de 20, em oposição à vida mecanicista e especialista dos behavioristas, né? Aí já na década de 30, Thomas acreditava que o sujeito aprendia de acordo com o objetivo que pretendia alcançar, percebendo que o ser humano na sociedade está meio que inserido. Então, na década de 20 para a década de 30, já houve uma considerável evolução na avaliação, né? O Thomas Miller acreditava assim, que o sujeito, né, o aluno, o educando, ele vai aprender, ele vai ter facilidade para aprender, dependendo daquilo que ele pretende alcançar os objetivos. Então, aí já partia para aquele ensino tecnicista, né? Quando o aluno ele tem mais facilidade, quando ele tem mais facilidade em uma área, ele procura estudar, ele vai para a área que ele acha que tem mais familiaridade, que ele mais gosta, né? Na metade do século XX, a psicologia humanista, né, acreditava na generalidade central da aprendizagem e desenvolvimento das pessoas. Então, a psicologia ela já acreditava que a pessoa ela tinha um modo de desenvolver a aprendizagem diferentemente. Aí a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem escolar é um meio e não um fim em si mesma. Então, a avaliação, apesar que está passando por constantes mudanças, mas ainda há quem acha que a avaliação é só um fim. Como assim só um fim? Que a avaliação é só uma maneira de verificar se o aluno está apto para prosseguir os estudos ou não, se o aluno ele pode dar prosseguimento aos estudos ou não. Então, a avaliação é um processo contínuo em toda a educação. A avaliação não é para ser aplicada somente no final do semestre, ou no final do bimestre, ou no final do ano, não. A avaliação ela é para ser aplicada no decorrer do ano letivo escolar, porque é através da avaliação que o professor pode acompanhar o aluno e saber se o mesmo aluno ele está aprendendo, ele está tendo dificuldade, porque cada indivíduo, cada sujeito, ele tem uma maneira diferente de aprender. Então, tem alunos que aprendem lendo, tem outros que ele vai ter mais facilidade se for ouvindo, tem alunos que ele tem que ver na prática. Então, é através da avaliação que o professor vai planejar a sua didática de ensino. É fundamental posicionar a avaliação ao serviço de uma metodologia que se entende e se preocupa com a educação como mecanismo de transformação social. O uso autoritário da avaliação escolar transforma em mecanismo disciplinador de condutas sociais. Antigamente, até talvez pode existir até hoje, a avaliação era meio que ditador, que o aluno ele tinha medo da avaliação, da prova. Não, vai ter prova, prova de matemática, vai ser difícil, perder a prova de matemática, eu não vou passar de ano. Então, tinha tudo isso, né? A avaliação ela tem que ser na perspectiva amorosa, afetiva e acolhedora. É aquela que traz na sua intencionalidade a integração, a inclusão, pelos mais variados meios, respeitando e valorizando a subjetividade do aluno no decorrer da construção de conhecimento. Então, a avaliação ela tem que ser acolhedora, amorosa, porque é através da avaliação que o aluno ele vai se desenvolver, né? O professor vai saber no que trabalhar com o aluno, se a metodologia do professor está correta ou não está correta. Então, a avaliação ela vai proporcionar um crescimento maior para o aluno, né? O objetivo da avaliação é intervir para melhorar, porém a maioria das escolas promove exames que são uma prática de avaliação
e não a avaliação em si. Como? A maioria das escolas, a avaliação que elas determinam é uma prova. Então, é aquela prova escrita somente. Então, a prova escrita somente, ela não vai determinar se o aluno de fato aprendeu ou não aprendeu, né? A avaliação, ela tem que ser uma avaliação mais integradora, né? Uma avaliação mais acolhedora com o aluno. Aí, segundo Freire, a educação não é transferência de conhecimento, mas criação de possibilidade para a sua própria construção, né? Paulo Freire ele defendia assim, que não existe um único saber, né? Ele defendia que existia vários saberes e que cada criança tinha um determinado saber de uma maneira diferente. Então, assim, a avaliação inclusiva é aquela que busca a inclusão do aluno baseada na valorização dele. Como assim? A avaliação ela tem que procurar incluir o aluno para o meio seu escolar, e mesmo se o determinado aluno ele tirar nota baixa, ela não pode ser aquela avaliação autoritária. Olha, você não é um aluno inteligente, porque você tirou nota baixa, nota vermelha. Não, a avaliação ela tem que ser inclusiva, sempre procurando incluir toda a classe escolar, né? Utilizando esse instrumento, o educador encara o aprende como um indivíduo crítico, né? Tomando a aprendizagem mais agradável e produtiva. Buscar formas cidadãos conscientes não passivos. Nesse sentido, temos a contribuição de Demos a respeito, quando diz que o papel da educação é um fator de mudança na sociedade, que tende a formar bons cidadãos, conscientes dos seus direitos e deveres perante a sociedade. Aí o olhar psicopedagógico sobre a avaliação escolar, né? A psicopedagogia, ela ocupa-se de uma educação que contribui para a construção do homem como cidadão consciente, crítico e participativo na sociedade, né? A psicopedagogia, ela vai observar, a psicopedagogia em si, ela se baseia ou se preocupa bastante com a aprendizagem do aluno. E uma boa aprendizagem do aluno, ela vai depender também da avaliação do aluno. Então, a psicopedagogia, como estuda as maneiras de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem escolar, ela se preocupa ela procura contribuir para uma melhor avaliação, tá bom? O sistema educativo, que engloba tanto a instituição escolar como a família, necessita de auxílio para compreender as diferenças individuais do sujeito. O papel do profissional da psicopedagogia é compreender essa problemática, realizando articulações necessárias entre o aluno, família e escola. O psicopedagogo ele vai trabalhar muito em avaliação de intervenção. Como assim? Ele vai trabalhar em conjunto com a escola, pais, família. Se determinada escola tem um aluno X, que todos aprendem, mas ele tem uma dificuldade, o professor encaminha aquele aluno para o psicopedagogo, a psicopedagoga, né? Ela vai, através de avaliações de intervenção, verificar a dificuldade juntamente com a família, para poder trabalhar uma metodologia para que aquele aluno venha aprender. O psicopedagogo tem a função institucional de viabilizar o corpo docente e buscar novas perspectivas que dinamizem o processo de ensino-aprendizagem. O psicopedagogo, dentro da instituição escolar, né, dentro da escola, ele vai trabalhar em conjunto com coordenador, diretor e professores as melhores maneiras que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, deixar mais dinâmico. Nesse contexto, né, o psicopedagogo institucional auxilia tanto os participantes da escola para que eles se tornem um lugar que promova o conhecimento e não apenas um depósito de informações. A escola ela tem que ser um local de conhecimento em si, não um depósito de informação, onde somente o professor fala, o aluno escuta e não se sabe se o aluno aprendeu ou não, né? E a forma que a gente sabe se o aluno ele aprendeu ou está aprendendo é através da avaliação. No início do século, a atenção dos educadores, políticos e da sociedade em geral volta-se para a forte dimensão social e política nos processos avaliativos.
O ambiente torna-se, portanto, o fator determinante da aprendizagem e não apenas um condicionante, como no máximo deveria ser. O sujeito não exerce ação sobre o objeto de conhecimento. Ele é considerado como uma tábula rasa. Todas as informações do mundo exterior vão sendo expressas através do sentido. O positivismo prisma pela objetividade, concede a aprendizagem como mudança de comportamento, como resultado no treino e da experiência. Nessa perspectiva, aprender é mudar de comportamento. Então, assim, no início do século, houve uma preocupação da sociedade, dos políticos, com os processos de avaliação. Houve aquele pensamento, será que os nossos alunos estão aprendendo? Será que a metodologia adotada pelos professores está dando certo? Será porque está dando certo não pode melhorar? A avaliação ou a educação em si, ela vem passando por constantes mudanças, constante evolução, né? E a preocupação com a avaliação se tornou tão grande que hoje abre aspas para um pensamento pessoal meu, que hoje a preocupação maior está do resultado da avaliação de que do conhecimento adquirido pelo aluno, né? As escolas, os governos e em geral eles estão preocupados que os alunos tirem notas boas e não estão mais preocupados que os alunos aprendam. Então, assim, é uma balança que eles têm que caminhar juntos e via dupla. Tanto os alunos têm que aprender, como eles têm que têm que sair bem nas avaliações. Não pode ser um maior do que o outro, tá bom? Porque quando o aluno aprende, ele vai mudar de comportamento, tá bom? Então, assim, o aluno ele tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, tem, muito importante, da mesma maneira que o professor tem, da mesma maneira que a coordenação escolar em geral, em si, diretores, da mesma maneira que a família tem. Então, a avaliação, o resultado, importa sim, mas também a aprendizagem do aluno. A prática avaliativa foi adotada desde o seu princípio como a via de controle destinada à seleção, ou seja, a inclusão de alguns e a exclusão de outros. O exame nasce como forma de controle social nos meados de 1200 a.C., dentro da burocracia chinesa. A educação adere aos princípios da pedagogia, do exame articulando-se em prol da certificação e promoção da aprendizagem. O termo avaliação surge com a intenção de camuflar a função controladora, a fim de facilitar a sua ação. Nessa perspectiva, a avaliação se mantém similar. Sua configuração autoritária, classificatória e excludente se justifica na reprodução fiel da própria sociedade vigente. É urgente quebrar as configurações atuais da avaliação, que possui base antidemocrática, e substituí-la por um modelo democrático inclusivo. Então, pessoal, a avaliação ela tem que ser configurada, ela tem que ser mudada, sim, né? Porque a avaliação em si ela tem que ser participativa. Só que, como eu digo, a avaliação ela ainda deve em seu primeiro cumprir a sua primeira função, que é avaliar a capacidade intelectual, emocional, a capacidade do aluno de aprender, as dificuldades dele de aprender, tá bom? A pedagogia, né, por muitos anos, a educação fez apenas exames, apenas provas para verificar a avaliação, né? Só que a gente sabe que simplesmente prova não vai verificar a aprendizagem dos alunos. Aí os desafios perspectivos da avaliação da aprendizagem, né? O desafio no processo de avaliação ainda converge para a centrabilidade de concepções classificatórias, apesar das tendências inovadoras. Como assim? Mesmo depois de muitos avanços na educação, a inovação na educação, a avaliação ela está sempre frisando lá, né, na parte classificação. A avaliação ainda hoje é muito utilizada só para classificar o aluno, né? De uma maneira geral, verifica que há uma forte existência da comunidade escolar em torno das oportunidades em promoção do aluno na escola. Como assim? Há uma dificuldade muito grande, né? E dentro da comunidade escolar
de promover o aluno dentro do âmbito escolar. Como assim promover o aluno? É aquele aluno que pode estar no segundo ano, mas os professores, né? A escola em si, os coordenadores, viu que aquele aluno ele pode acompanhar o terceiro ano. Então, ainda hoje tem essa dificuldade. Como a gente diz, a avaliação ainda ela tem sido meio que uma prova, um exame de classificação. Em outros termos, parece que há um forte predomínio de pressuposto de homogeneidade na atividade didática. As tarefas iguais para todos os alunos, as explicações gerais para todos representam a garantia da aprendizagem determinada em detrimento das atividades diversificadas. Um outro desafio percebido na prática pedagógica interfere decisivamente na avaliação se refere ao registro. Outro grande desafio no processo avaliativo do aluno diz respeito aos tempos e espaços escolares. A relação professor e aluno, essa relação precisa assumir um papel flexível na prática pedagógica. Então, assim, há uns desafios a serem enfrentados dentro da avaliação, né, que vai ser o registro escolar, tem visto também o processo avaliativo em questão de tempo e espaço dentro da escola, e até mesmo a relação de professores e aluno, porque assim, sobre o registro escolar, a gente sabe ou talvez conhece aquele aluno que ele não é frequente na escola, né, em assistir às aulas, mas ele se sai bem nas avaliações, ele tem notas boas, né, tem uma aprendizagem significativa. Aí tem aquela questão da avaliação. Muitas vezes as escolas não têm um espaço, o tempo para avaliação se torna muito pouco, a escola não tem um espaço adequado para realizar outro tipo de avaliação e por último a relação entre aluno e professor, né, que ainda precisa ser pensada, repensada. Aí o diagnóstico permite a organização do processo de ensino e aprendizagem rumo a uma educação de qualidade, né? A prática educativa transformadora da realidade. Nós temos a visão dialógica, né? Acompanhamento, a continuidade da ação, né? Na visão dialógica, o uso de multireferências, né? Acompanhamento, respeito à diversidade de trabalho em equipe e a continuidade de ação, caráter quantitativo. Agora aqui vamos falar um pouco do currículo, né? O currículo nada mais do que é o coração da escola. Nós temos o currículo real, né? É um currículo que acontece dentro da sala de aula com professores e alunos. E a cada dia, em decorrência a um projeto pedagógico dos planos de ensino. Nós temos o currículo oculto, é um termo usado para denominar a influência que afeta a aprendizagem do aluno e o trabalho dos professores. E o currículo prescrito, que é ditado pelos órgãos político-administrativos e tem um papel de prescrição ou orientação relativamente ao conteúdo do currículo, né? Então nós temos o currículo real, que ele pode ser visto, notado dentro do âmbito escolar, o currículo oculto, que ele é utilizado, mas muitas vezes não vê nesse trabalho, né? E o prescrito, que o currículo prescrito qual é? Aquele currículo que as instituições, que a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, ele já manda, tá bom? Aí no processo de avaliação e aprendizagem. A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e ganhou, na atualidade, espaço muito amplo nos processos de ensino. Por outro lado, necessita de preparo técnico e grande capacidade de observação dos profissionais envolvidos no mesmo. Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das suas provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento da sua observações diárias, de caráter diagnóstico, né? O professor que trabalha numa didática interativa observa gradativamente a participação e produtividade do aluno. Contudo, é preciso deixar bem claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar e não simplesmente usada como avaliação. O reconhecimento das diferentes trajetórias de vida do educando implica flexibilizar as formas de ensino e avaliar, ou seja, contextualizar e recriar a metodologia aplicada. Pessoal, o professor que trabalha na sala de aula, ele que está diariamente convivendo com o aluno, ele pode fazer uma avaliação diária com o aluno, né? Ele pode observar as facilidades do aluno de aprender, a dificuldade, porque a prova, né,
a prova nada mais do que de que faz parte do processo do ensino escolar, mas a prova em si, a avaliação, o exame, ele não vai realmente avaliar ao aluno, né? A gente sabe que a avaliação é parte importante da escola, né? Mas para isso a avaliação precisa de preparo técnico, né? Profissionais envolvidos para ter uma avaliação melhor de qualidade, né? Aí nós vamos falar aqui dos tipos de avaliações, né? Que nós temos a formativa, a comutativa, diagnóstica, somativa e autoavaliação, né? A formativa tem o objetivo de verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante o processo de ensino e aprendizagem. A formativa, ela veio para formar o aluno, ela vai verificar se tudo aquilo que está sendo proposto pelo professor, pela escola, está sendo afetado no aluno no processo de ensino e aprendizagem, tá bom? A cumulativa, né? Nesse tipo de avaliação permite reter tudo aquilo que vai se aprendendo no decorrer das salas. O professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia a usar quando necessário, né? A diagnóstica auxilia o professor a detectar e a fazer sondagem daquilo que aprendeu ou não, e assim retorna aos conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações, suprindo a necessidade, atingindo os objetivos propostos, tá bom? A diagnóstica, ela vem para diagnosticar, o professor ele vai diagnosticar, detectar o aluno que está tendo dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, se possível for retornar ou rever alguns conteúdos, tá bom? A somativa, que ela tem o propósito de atribuir notas e conceito para o aluno a ser promovido ou não de uma classe para outra, de um curso para o outro, normalmente realizada durante o bimestre, né? A somativa, ela vai ser realizada, normalmente vai ser em bimestre, e ela vai atribuir notas, vai atribuir conceitos no decorrer do semestre, tá bom? No decorrer do bimestre escolar. E a autoavaliação pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para ter uma consciência de que se aprendeu, se ensinou e assim melhorar a aprendizagem. Em um grupo, a autoavaliação de trabalho do aluno se realiza onde se verifica as atividades, o rendimento e a aprendizagem, né? A autoavaliação, ela pode ser feita, a autoavaliação dos alunos, o aluno ele pode passar a autoavaliação para o aluno responder acerca do professor, da metodologia do professor, da escola e tudo. Aí nós temos ainda a avaliação diagnóstica, né? Que dá prioridade aos processos de ensino e aprendizagem, não se embasando em notas. Ela vem como opção para quem busca ir além da contabilização de erros e acertos, né? A diagnóstica, ela dá prioridade ao processo de ensino e aprendizagem. Ela vai se focar naquilo que o aluno está aprendendo, tá bom? E nós temos a avaliação mediadora, né? Possibilita o aluno construir seu conhecimento, respeitando e valorizando suas ideias, ou seja, faz com que o aluno coloque em prática toda a sua vivência. A avaliação mediadora, que a gente pode, no EJA, fala muito disso, a avaliação mediadora é o aluno construir o seu conhecimento, a sua aprendizagem através da sua vivência de vida, tá certo? A formativa, né, pretende melhorar o processo de ensino e aprendizagem mediante o uso de informações levantadas em meio por uma ação avaliada, né? A participativa, essa proposta de avaliação tem como objetivo de estimular os participantes a tornar-se sujeitos de suas avaliações, ações, pedagogia e principalmente de sua história de vida, né? A avaliação reguladora, o fazer avaliativo caracteriza-se em função dos objetivos do trabalho pedagógico, isto é, a intencionalidade da avaliação depende da intenção da ação docente como um todo. E a somativa, essa modalidade pontual no decorrer do fim do ano, né? Que pode ser no ano, semestral, bimestre, ciclo ou em curso. Então, gente, é só para a diagnóstica, ela vai diagnosticar, a mediadora, ela vai fazer o processo de mediação, né, entre o aluno e o seu conhecimento. A formativa pretende mais melhorar o processo de ensino-aprendizagem. A participativa, ela quer colocar o aluno para participar do seu próprio processo de avaliação. A reguladora, né, que ela já tem os objetivos pedagógicos, normalmente é o que é proposto pela Secretaria de Educação, e a somativa, né, que vai ser no decorrer do ano. E muito obrigado e até a próxima aula.